Olá, turma do 9º ano, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Pessoal, nós temos como tema o nosso encontro de hoje o gênero textual memórias. Para que a gente possa compreender melhor e observar também em que se classifica esse gênero, eu trouxe para vocês um slide onde nós iremos ler e discutir acerca dele. Vamos lá? Observem aqui que eu coloquei, pessoal, a presença de elementos do gênero memórias. É interessante também a gente nos ater àquilo que está no nosso material. Lá na página 28, nós temos esse gênero, e é interessante a gente destacar que logo na abertura da unidade, ele nos coloca, né, que as memórias literárias apresentadas neste capítulo são textos escritos por autores renomados da literatura brasileira e têm como objetivo relembrar fatos acontecidos ou imaginados. Olha só, quando a gente se trata de memória, a gente já sabe que é para recordar, né? Que é para trazer novamente aquilo que nós já vivenciamos lá no passado para o presente. Voltando aqui ao texto da página 28, ele diz: já que nem sempre as lembranças são fiéis, trazem hábitos e costumes característicos do tempo e do espaço, marcado pela narrativa, bem como apresenta as relações com outros personagens que participam da vida social dos memorialistas. Olha só, para que a gente possa identificar as características e em que se limita esse gênero, eu trouxe aqui o primeiro ponto. Ele diz o seguinte: há comparações entre o presente e o passado. Por se tratar de um gênero que vai falar somente daquilo que já aconteceu, né, ele vai se basear justamente nesse comparativo aí. Um outro ponto que a gente pode estar destacando, que há palavras e expressões que indicam uma época situando o leitor no tempo passado. Observe que naqueles clássicos de literatura, onde ele vai trabalhar o gênero textual memórias, ele faz com que o leitor ele sinta-se parte, né, do todo, daquilo que está sendo relatado, da história que está sendo discutida ali, colocando a data específica da qual se passou aquela situação, aquele evento. Ficou claro, pessoal, em relação a essas comparações, as expressões a qual o gênero ele se adequa? Então, nós vamos para o nosso terceiro ponto. Observem aqui. Uso adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Uma outra característica muito peculiar desse gênero, né? Ele vai tratar, né, dentro do seu texto de verbos classificados no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Um outro ponto refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam. Outro ponto relevante: evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre acontecimentos, fatos e etc. Descreve também, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado de certas palavras em desuso. Então, o gênero textual ele vai justamente abordar todos esses fatores a qual nós estamos discutindo aqui. Lembrando, pessoal, que é interessante a gente colocar também que esse é um gênero muito utilizado dentro da literatura, onde tem um livro do autor Machado de Assis com o nome Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde nesse livro ele vai colocando a vida ali do principal personagem, várias memórias de tudo aquilo que ele já vivenciou ao longo da sua vida, e colocando de uma forma que o próprio leitor ele sinta-se parte, porque ele utiliza muito disso aqui, desses elementos, que é a comparação, que são as expressões, o uso do verbo adequadamente no pretérito perfeito e imperfeito, refere-se também a objeto, a lugares. E quando ele vai narrando esses lugares, o modo de vida ali, a qual o personagem vivenciou, a gente vai sentindo parte da história também. Então, esse é o principal intuito desse gênero, é fazer com que o leitor ele sinta-se parte daquela história.
E outra coisa importante também que ele colocou aqui, ó, existem ou se transformam, né? A partir do momento que eu leio, eu percebo que a descrição do lugar, a descrição do modo de vida, que já não existem ou se transformam, eu vou me sentindo também parte, e vamos dizer que parte dessa história, mesmo como se eu tivesse vivenciado todo aquele enredo. Outro ponto, evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre os acontecimentos, fatos, descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado de certas palavras, como eu coloquei anteriormente, em desuso. Então, voltando para cá, pessoal, a gente percebe que essas características elas são muito, vamos dizer que, peculiar desse gênero, elas fazem parte desse gênero. E a partir do momento que eu tomo como base esses elementos aqui, eu consigo identificar em que se limita e como funciona esse gênero textual memórias. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema.